Hoje nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento biopsicossexual e social. Você do alemão. Isso tudo pode piorar. Que nome, que nomão, né? Alemão Se tem que cair na ser. prova, eu não vou saber nem escrever. Então, vamos falar biopsicossocial sexual. Ou seja, Você vem com dicionário, tudo, Dani. tudo. Pega todas as áreas do nosso, né, da nossa formação, efetivamente. Então, só dividindo, hoje nós vamos focar mais a fase oral, que é a primeira fase. O Freud não fala de uma fase anterior, que é a fase ah, uterina, né? É gestacional. Essa fase gestacional, alguns autores até falam. A Melanie Klein vai trazer alguns conteúdos a respeito, e a gente sabe que, de fato, na clínica, a gente pega situações de traumas nesta fase. É possível desenvolver traumas a partir da experiência gestacional? Sem dúvida alguma. Porque o bebê está fusionado a essa mãe, tudo que a mãe sente, o bebê captura. Ele não consegue decodificar e mais à frente isso pode aparecer no consultório dessa criança. Tá? Então, traumas gestacionais são possíveis de serem adquiridos, sem dúvida alguma. Quando a gente for trabalhar acesso ao inconsciente, que é a regressão e tudo mais, né, para entrar em conteúdos que a gente não se lembra, porque a amnésia até os 3 anos de idade é normal, né, é orgânica até, é fisiológica. Então, como essa fase a gente não vai lembrar, a criança não vai ter essas memórias da gestação, nem as memórias da fase oral, que é de 0 a mais ou menos 2 anos. Então, isso a gente consegue pegar bem nos acessos ao inconsciente. Mas a gente sabe que pode se produzir traumas. Agora, o Freud começa a trabalhar a partir da fase do nascimento, a partir do nascimento, quando o bebê está ainda na fase oral do 0 até mais ou menos 2. Na verdade, é mais ou menos 1 ano e meio, se a gente for considerar ao pé da letra. Mas para facilitar a didática, claro que isso varia de pessoa para pessoa, não tem essa rigidez, mas para facilitar o entendimento, a gente joga nesses números redondos. Então, a fase oral é a primeira do bebê aqui fora, né? Então, não estamos considerando a fase gestacional. A principal característica dessa primeira fase do ser humano, vamos entender o ser humano, o correto. Há estudos que mostram que ele, para ter a mesma condição de vida que os outros mamíferos têm, ele deveria ficar pelo menos mais 9 meses sendo gestado, para sair em condições parecidas com outros animais mamíferos próximos a ele. Ele nasce totalmente, né? O bebê humano, ele sozinho não sobrevive. Não só por questões físicas, não só por segurança física. A gente vai ver um experimento que mostra também por questões de segurança psíquica. Então, até 9 meses, em tese, a gente deveria estar dentro do útero. A segurança é o fator fundamental que o bebê busca nessa fase oral. É busca de segurança, alguém que cuide dele. E no primeiro momento, a gente vai ver detalhes, né, hoje, mas no primeiro momento ele nem identifica o outro. Ele acredita que ele é o único no planeta, né? E é como Freud dizia assim, os pseudópodes, né? É como se ele tivesse pseudópodes, fosse um povo, e o alimento vem até ele, para ele ser alimentado, graças a ele mesmo. É a sensação da onipotência. Só depois que ele descobre o outro, lá pelos seus 6 meses, 6, 7 meses de vida.
Então, ele está mergulhado numa. E quando ele se descobre dependente do outro, ele vai para o estado de desamparo, né? Muita angústia. Aí ele fica fusionado mesmo a esse objeto. É uma dependência total. A fase seguinte, quando ele começa a se sentir poderoso, ele consegue agora controlar esfíncteres. A gente não lembra, mas para o bebê é uma vitória. Ele já é capaz de segurar o xixi, ele já é capaz de controlar o cocô. Isso é fantástico para ele. É um tremendo ganho, né? O controle, o poder, então tem todo um júbilo por estar nessa fase. E a fase do não, não quero, das imposições, de mais ou menos 2, na verdade, 1 ano e meio, a mais ou menos 4 anos. Essas fases elas não são instantes. A oral começa, a anal vem na sequência, mas a oral continua. Depois vem a fásica, mas a oral e a anal continuam, tá? Não é que tem uma ruptura, não. A fase fálica é a seguinte, onde a criança, agora com um pouco mais de maturidade, ela vai em busca de validação, reconhecimento. Na anal, ele está preso em si mesmo, ele é o dono do mundo, todo poderoso. Na fálica, ele vai percebendo que o outro tem a vida do outro, o outro tem a vida própria, os pais têm a vida própria, e ele então precisa conquistar os outros sendo agradável. Não dá para ser esse cara poderoso, mandão. Ele vai entendendo e que ele precisa participar melhor desse jogo com o outro. Ele vai ganhando essa capacidade de entendimento da situação, do poder que ele tem, do poder que o outro tem. E ele também busca afetividade, ele fica mais afetuoso nessa fase. Justamente porque ele entende que o outro não está ali só para servir. Enquanto na fase anal o outro é um objeto que está ali para servi-lo, na fase fálica, o outro tem o direito às suas questões, aos seus desejos, ele entende isso, mas ele quer continuar sendo amado, cuidado, então ele se submete mais. Fica mais afetivo, fica mais. E vai em busca de aplausos, de validação. O outro importa, e muito. O seguinte que ela tem, esse é o grande período de corte, de divisão, porque na fase fálica, o indivíduo praticamente está pronto em termos da sexualidade, que é biopsicossexual social, né? Então, em termos da sexualidade, ele já sente muitas pressões no órgão sexual. Fase oral, ele está desenvolvendo prazer oral. Todo o prazer do bebezinho é satisfeito através da boca. A boca, a pele, o trato digestivo. Então, todo o contato é importante para o bebezinho. O grande prazer dele se manifesta através do toque, essa sinestesia, através do cheiro, através do paladar. Né? Então, tudo ele leva para a boca, oral. O grande objeto de prazer na fase anal, além da boca, agora é o ânus. O controle, ele sente prazer danado em controlar o xixi, controlar o cocô. Então, são os esfíncteres, anais e uretrais. O grande prazer na fase fálica, tudo isso já vai sendo canalizado para o órgão competente. Agora é o falo. Né? A fase fálica vem de falo. Falo vem de pênis. Né? Então, é o correspondente do menino, o pênis do menino e o clitóris da menina. Tá? Então, as sensações corpóreas já vão para essa região. Ele não entende muito bem o que está acontecendo ali, mas ele sente esse calor, né, na região competente. Então, em tese, ele estaria pronto para avançar para uma fase genital, mas ele ainda não tem capacidade, não tem um órgão reprodutor completo, nada disso, nem noção
do que é uma cópula. Imagina, né? Uma visão infantil dessa atração que ele sente pelo outro, né? E que vai bater nessa região, mas não entende muito o que rola exatamente o que é aquilo. No período de latência, não é chamado nem de fase, é fase oral, fase anal, fase fálica, então tem um avançar. No período de latência, é como se tivesse um interregno ali, uma pausa do desenvolvimento sexual. E agora desenvolve-se o outro aspecto, o aspecto social, fortemente. Então, são as brincadeiras, é o lúdico, é o aprendizado, inclusive, uma forma de sublimação dessas questões sexuais, entendendo o sexual nessa fase como fontes de prazer, tá? Quando Freud fala de sexualidade infantil, ele está falando das fontes de prazer. Então, no período de latência, o prazer é obtido não mais por sensações corpóreas, mas muito mais na socialização com o outro. As brincadeiras, o lúdico, é o grande período do desenvolvimento da empatia, colocar-se no lugar do outro. É quando a criança sai do ninho, né? E vai se socializar na escola com outras crianças, outros pais. Ela está muito voltada para essa entrega com o outro. E vamos combinar, né? Em especial nesse momento em que muitos nem irmãos têm. Então, essa possibilidade, alguém está com o som ligado, se puder desligar, está dando interferência. Então, nesse momento, essa conexão com o grupo é fundamental, até para aprender a regra do grupo, porque em casa são adultos que estão presentes. Então, a criança tem lá as suas, às vezes, reprimendas, mas também algumas certas vantagens, né? O adulto deixa ganhar no jogo, aquelas coisas assim, se sente mais protegido no mundo, né? Na escola, no período de latência, as crianças elas vão ter que aprender a lidar com os pares e fantástico quando não tem nenhum adulto por perto, inclusive, que elas vão ter que se acertar, sem interferência de adulto, vão ter que negociar. Aprende-se habilidades outras que em casa, provavelmente, ela não precisaria desenvolver. Esse é o grande mote do período de latência, são esses novos laços ampliados, saiu do ninho, as brincadeiras, a socialização, o desenvolvimento da empatia. Para então, vencido esse período de latência, que é um período maior comparado aos demais, mais ou menos 6 a mais ou menos 11, 12, tá? E a criança entra, então, agora na fase genital, começando pela puberdade. O que é a puberdade para Freud? A puberdade é uma transformação orgânica. É a primeira menstruação na menina, a marca da puberdade é a primeira menstruação na menina e a primeira ejaculação do menino. Isso é puberdade. Marca essa transformação. Mas aí surge um conceito novo que não existia na época do Freud, não nesse contexto, da adolescência. E a gente vai ver, a adolescência é algo que tem a ver, em especial, com as mudanças do pós-guerra. Então, é um termo que até a infância, há 2 séculos atrás, não existia muito esse conceito de infância. A criança estava com 3, 4 anos, já entrava na vida. Né? O conceito de infância protegida, como temos hoje, não tem 200 anos. A adolescência tem muito menos tempo, temos 70, 80 anos, que é essa fase de uma transformação muito grande, que no momento atual está acontecendo antes da puberdade, ou seja, antes da primeira ejaculação do menino, antes da primeira menstruação da menina. Está sendo
antecipada por conta do nosso laço social. Isso já vem acontecendo desde a virada do século. E é um ponto de preocupação, que é na latência que nós vamos desenvolver uma série de atributos ligados ao social, ligados ao se colocar no lugar do outro. E se o tempo de latência começa a ser reduzido por conta de uma puberdade antecipada, vai enfraquecendo essa consolidação de valores morais que acontecem no período de latência, e por isso que a gente vê tanto individualismo, tanto Aí, narcisismo presente isso. na sociedade.